Olá amigos, nós vamos fazer mais uma vez um vídeo e o objetivo é explicar o texto bíblico para as pessoas compreenderem melhor. E se você estiver interessado, então ouça esse vídeo, que você então vai receber explicações do texto bíblico. E hoje nós queremos analisar Lucas 5, versículo 1 a 11. Lucas 5 é uma história de uma pesca maravilhosa feita pelos discípulos de Jesus. Não é uma famosa história de pescador, é uma história de pesca totalmente diferente na vida de todos aqueles pescadores que tinham muita experiência, como Pedro, Tiago e João. Então vamos ao texto. Diz no capítulo 5, versículo 1 a 3 o seguinte: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então Jesus estava sendo comprimido pelas pessoas, e aqui até um fato um pouco diferente. Muitas vezes a multidão seguia Jesus, queria ver milagres, queria benefícios, ou acreditava que ele era um libertador político. E aqui não. Aqui eles estavam seguindo Jesus e estavam ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus não conseguia ensinar porque as pessoas estavam muito próximos dele. E então ele subiu no barco de Simão Pedro e pediu que ele fosse afastado um pouco. E então ensinou as pessoas, a multidão. E aí continua o texto, versículo 4 a 7. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais para os companheiros dos outros barcos para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vejam bem, Jesus agora dá uma ordem, e é uma ordem totalmente estranha. Primeiro, horário. Era próximo do meio-dia, ou meio-dia, por aí. E Jesus pede para lançar as redes àquela hora. Vejam bem, depois Pedro diz que eles pescaram toda a noite. A noite era a hora certa para se pescar, mais própria. Segundo lugar, próximo das margens, não é lugar para peixe. Mas o Pedro diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob sua palavra lançarei as redes. Esse mestre, primeiro, não é o rabi, ou aquele que ensinava, mas aqui era alguém que tem autoridade, alguém que tem o direito de dar ordens. Então, Pedro reconhece alguma autoridade em Jesus. Não se sabe bem certo que tipo de autoridade Pedro via em Jesus, mas ele obedece, lança as redes. Embora ele esteja meio se queixando, eu acho isso não tem valor, viu? Nós pescamos toda a noite e não pegamos nada. Mas eu vou seguir a sua ordem.
E aí aconteceu que apanharam grande quantidade de peixe, a ponto de se romper as redes e a ponto de precisar pedir auxílio de outros companheiros e encher os barcos de peixe a ponto de quase afundarem. Nunca tinha pescado tanto. Então tudo era estranho, mas aqui tinha algo diferente, tinha a ordem de Jesus, a palavra de Jesus. Voltamos àquele ponto que eu já coloquei muitas vezes, palavra de Deus é poder de Deus. Então Jesus, dando ordens, é palavra de Deus. E ali está o poder de Deus agindo atrás dessa palavra. E por isso essa pesca fantástica, maravilhosa, que Pedro, como pescador, e seus companheiros nunca tinham feito. Qual é a reação de Pedro? Então nós vimos, quando Pedro viu tudo isso aí, ele viu que não estava apenas diante de uma autoridade, mas que ele estava diante de Deus. Por isso, diz o texto, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, que sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então aqui nós temos a reação de Pedro. Ele se ajoelhou, se prostrou, ele viu que estava diante, não de um simples ser humano, mas diante do Filho de Deus. E diz, afaste-se de mim, porque sou pecador. Nós temos um episódio semelhante na Bíblia, já no Antigo Testamento, quando Deus chamou o povo para dar a sua lei, eles estavam diante do Monte Sinai, e eles não se sentiram bem, por causa que eles também sentiram que eram pecadores. E por isso eles falaram assim, se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Eles se dirigem a Moisés pedindo que Deus permitisse que eles fossem embora, porque eles não conseguiam permanecer na presença de Deus. E assim é com todos nós. Nós não temos condições de permanecer, todos nós somos pecadores, mas sorte nossa é que Jesus veio, e veio exatamente para salvar a nós pecadores. Por isso também a sua reação diante desse pedido de Pedro não foi ele se afastar. Pelo contrário, nós temos versículos na Bíblia que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus pretende nos aliviar da carga do pecado e não quer nos castigar. Por isso ele também diz para o Pedro, não tenha medo. E agora em diante você vai ser um pescador de gente. Aqui é interessante o termo usado, pescador de gente viva. Ele pescava peixes e os peixes eram mortos. Agora ele ia pescar gente. E essa gente iria receber a vida plena de Deus, a vida através do perdão que Jesus veio trazer para todos nós pecadores. E Pedro aceitou, junto com seus companheiros, arrastou os barcos até a praia e seguiu Jesus. Esse seguir Jesus não é apenas um ir junto. Esse seguir a Jesus é ser discípulo de Jesus. De agora em diante, Pedro se tornou um discípulo. E durante os 3 anos do ministério público de Jesus, ele foi preparado para ser um pescador de gente. É importante esse fato deles abandonar tudo, abandonar a profissão,
e seguir Jesus, que com isso eles mostram a importância que Jesus tem como Salvador na vida de vocês, na vida deles, na nossa vida. Jesus também tem que ser o mais importante. Colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar é que todos nós também precisamos fazer. Amigos, vamos nós aprender essa história. Pedro se sentiu pecador e nós também precisamos nos sentir pecadores diante de Deus. Mas Pedro foi aceito por Jesus como seu discípulo e nós também somos aceitos por Cristo como seus discípulos, se nós nos arrependermos do pecado e crer nele como Salvador. Que Deus conceda a todos nós. Amém.